No dia 10 de julho de 2016, quase quando estava amanhecendo, a polícia de Washington foi alertada que haviam tiros acontecendo na região próxima a Flagler Place. Isso eram por volta das 4h20 da manhã de um domingo. Uma vez que eles chegaram no local, eles encontraram um homem caído, inconsciente, com diversos ferimentos de bala. Esse homem foi levado para o hospital mais próximo, mas no fim, ele acabou falecendo. Esse caso, a princípio, parece simples, porém, ele é mais complexo do que parece. Hoje, eu lhes apresento o caso de Seth Rich. Seth Conrad Rich nasceu e foi criado em uma família judia em Omaha, localizado a leste do Nebraska. Seth era filho de Joel Rich e Mary Rich. Quando já era adulto, ele mesmo se ofereceu para ser voluntário no Partido Democrático de Nebraska. Também participou ativamente no evangelismo judaico. Também trabalhou na Bureau do Censo dos Estados Unidos. No ano de 2011, Seth se formou na Universidade de Creighton, na área de ciências políticas. Após isso, ele se mudou para morar em Washington, D.C., onde ele começou a trabalhar para o Comitê Nacional Democrata, como diretor de dados de expansão de eleitores. Isso já no ano de 2014. Uma das coisas a qual ele fazia era desenvolver um aplicativo que ajudasse os eleitores a localizar as sessões eleitorais. Por volta da época que o caso aconteceu, Seth morava na região de Bloomingdale, ainda em Washington, em uma casa juntamente com diversos de seus amigos. Nota que esse bairro, em algumas matérias, é dito que tem alta taxa de criminalidade. Também, na época, Seth namorava Kelsey Mulca, de 25 anos, e que não estava na cidade no momento em que tudo aconteceu. No dia dos fatos, Seth havia ido sozinho a um bar/pub esportivo chamado Low Cities Bar, que era o favorito dele, que ficava a uns 3 km de distância de seu apartamento, especificamente no bairro de Columbia Heights. Não sabemos exatamente que horas ele chegou lá, porém, ele ficou até o horário em que se encerrava o expediente. Ele conversou com funcionários, também conversou com pessoas do bar normalmente, seja sobre esporte ou até mesmo sobre política. Os funcionários depois disseram que ele parecia mais triste do que o normal, mas que ainda assim conversava normalmente com as pessoas. O horário a qual esse bar se fecha é por volta das 1h45 da manhã, e durante o período em que esteve no bar, Seth tomou alguns drinks. E aqui há uma divergência de fatos. Isso porque, por mais que Seth tenha sim bebido, testemunhas também confirmaram isso posteriormente, não há como ter certeza de que ele estava totalmente embriagado, por exemplo, ao ponto de mal conseguir ficar em pé ou não. Então, Seth acabou saindo do bar. Não se sabe o que ele fez ou estava fazendo até o momento em que o crime aconteceu. Pesquisando e supondo algumas coisas, uma ida de 2 km de distância é por volta de 25 a 30 minutos, e talvez uma de 3 km seja de 40 a 50, no máximo. Quando eram entre 2 e 3 horas da manhã, a cidade, que é normalmente quente, começou a esfriar cada vez mais, especialmente em julho, que é o mês mais quente em Washington. Enquanto voltava para seu apartamento, Seth conversava com sua namorada. Por volta das 4h19 da manhã, Seth disse à sua namorada que estava na porta de sua casa e que precisava desligar. E é nesse momento que o crime acontece. Foram apenas segundos de quando Seth encerrou a ligação com sua namorada e quando tudo aconteceu. Simplesmente não sabemos quem ou o porquê de ter feito isso, atirou 2 vezes na costa de Seth, deixando ele gravemente ferido. E após alguns minutos, a patrulha policial mais próxima ouviu os tiros e foram até o local do crime, encontrando Seth ainda vivo. Ele estava caído em um cruzamento de ruas, haviam sinais de luta, suas mãos e rosto mostraram hematomas. Seth foi levado ao hospital mais próximo, porém, depois de quase 2 horas de chegar lá, Seth Rich é declarado morto. As últimas coisas que estavam com Seth, no momento em que ele foi baleado, eram a sua carteira, celular e relógio. Uma das primeiras coisas que se pôde notar quando as investigações começaram é que muito provavelmente Seth seria assaltado
mas que algo de muito errado acabou acontecendo, o que explicaria do porquê ele estava com seus itens pessoais. A polícia não respondeu quando perguntaram se Seth teria visto ou pudesse descrever quem eram os seus assassinos. Investigando a área do crime, pôde notar que haviam canteiros de obra, ou seja, novos prédios seriam construídos, além de que não haviam câmeras de vigilância no bairro. Apenas alguns dias da morte de Seth, o site Wikileaks divulgou cerca de 30 mil e-mails do Comitê Nacional Democrata. O fato da morte de Seth ter acontecido dias antes desse grande vazamento acabou gerando a teoria de que Seth teria sido morto por conta desses vazamentos. Em setembro de 2016, os pais e a namorada de Seth foram ao programa Crime Watch Daily para falar sobre o caso. Alguns meses depois, como uma homenagem do Comitê Nacional Democrata, eles colocaram uma placa e um suporte para bicicletas fora da sede do comitê dedicados à memória de Seth. Em janeiro de 2017, a polícia encontrou filmagens de câmeras de vigilância que mostravam duas pessoas que muito provavelmente eram os assassinos de Seth. Também nesse mês, um republicano chamado Jack Burkman começou uma campanha publicitária pedindo informações sobre o caso de Seth, como colocando anúncios em outdoors e panfletos. No fim do mês seguinte, ele disse que talvez o governo russo teve algum envolvimento na morte de Seth, e foi a partir desse momento que a família Rich se afastou completamente dele. Em março de 2017, Aaron, irmão de Seth, iniciou um GoFundMe, que é um site que faz financiamento coletivo, basicamente pedindo $200 mil para começar uma investigação privada, divulgação e um fundo de recompensa para o caso. Em contato com funcionários do Low Cities Bar, o jornal Daily Mail Online conseguiu algumas informações. Eles contaram que Seth, na noite em que o crime aconteceu, estava muito bêbado, tanto que um dos funcionários, o gerente do plantão, que até conhecia Seth muito bem, acabou se oferecendo para o levar de volta para casa. Mas Seth simplesmente teria recusado, porque ele também queria ir a outros bares após aquele. Um deles que ele mencionou era o Wonderland Ballroom, que era cerca de 1 quilômetro de distância da casa dele. Porém, mesmo com as investigações, a polícia não conseguiu concluir se Seth teria realmente chegado a ir a esse bar. Durante o ano de 2017, praticamente inteiro, dois homens, um chamado Ed Butowski, amigo de Donald Trump, e outro chamado Rod Wheeler, um colaborador da Fox News e ex-detetive de homicídios, ao investigar o caso de Seth, basicamente passaram meses tentando achar provas que ligassem Seth Rich ao Wikileaks. Isso com indiretamente permissão da família dele. Mas, quando foi noticiado essa notícia, a família mostrou descontentamento e Rod processou a Fox News, alegando que ele havia sido citado de forma errada. Isso numa história publicada a pedido do próprio Trump. Então, que em outubro de 2017, o próprio criador do Wikileaks, Julian Assange, que é basicamente um grupo que publica informações muito secretas, confidenciais e até sensíveis, seja de governos ou empresas. Inclusive, foram esses grupos que vazaram e-mails da candidata a presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton, em 2016. Também, um relatório da CIA que ordenava que espionagens fossem feitas nas eleições da França de 2012. Eles ofereceram uma recompensa de $20 mil para quem der informações que ajudem a solucionar ou a levar alguém a ser condenado no caso de Seth. Mas, implicitamente, Julian acusou Seth de ter sido quem havia vazado os mais de 30 mil e-mails do comitê. Por conta disso, surgiu a teoria de que Seth foi assassinado por conta ou há algo que seja relacionado ao seu trabalho no Comitê Nacional Democrata. O motivo do porquê o caso de Seth acabou se tornando famoso é porque começaram a surgir teorias da conspiração ao redor do porquê ele foi assassinado. Vamos lembrar que neste período, 2016, estavam acontecendo as eleições dos Estados Unidos. E esse evento em si já foi muito polêmico, e que isso também acabou afetando o caso de Seth. Diversas teorias da conspiração começaram a surgir acerca dele. Essas teorias dependem muito do lado político de quem está compartilhando a teoria. Por exemplo, houve uma teoria que diz que quem matou Seth
foi alguém da família Clinton ou até agentes russos. Mas a principal é de que o assassinato de Seth teria alguma conexão com os vazamentos dos e-mails do Comitê Nacional Democrata, ou que uma investigação feita pelo FBI sobre a Fundação Clinton. Houve também a teoria de que havia sido um assassinato político, que também ficou grande, que saiu do Twitter, foi para o Reddit e acabou virando notícia. Também houve a teoria de que Seth foi uma das vítimas do Clinton Body Count, que resumidamente é uma teoria que diz que Bill e Hillary Clinton teriam mandado matar diversos estadunidenses e que Seth teria sido uma dessas pessoas. Mesmo que o Wikileaks tenha dado aquela recompensa, foram eles que acabaram facilitando que as pessoas de oposição ao posicionamento político de Seth que espalhassem essas teorias, as passando como verdadeiras. Essas teorias conspiratórias não têm e nunca tiveram nenhum fundo de verdade. E isso acabou ficando ainda maior quando a notícia da recompensa do Wikileaks acabou saindo. Além de que eles já tinham dado a entender que havia sido Seth que teria vazado os e-mails do comitê. Nota que não há nenhuma confirmação que mostre que foi realmente ele que teria feito isso. O Wikileaks também acabou sugerindo que alguém do Partido Democrata teria matado Seth. Todas as teorias totalmente aleatórias. Grande parte de quem compartilhou essas teorias conspiratórias são as mesmas que compartilharam em massa a conspiração do Pizzagate. Para quem não sabe, Pizzagate é uma grande teoria da conspiração que também aconteceu durante as eleições de 2016, que basicamente acusava diversas franquias de restaurantes e membros do Partido Democrata que estariam envolvidos em uma suposta grande rede de tráfico de pessoas e pedofilia. Isso acabou se tornando tão grande, mas tão grande, que em dezembro de 2016, um homem foi a um restaurante que acusavam de participar dessa rede e atirou contra o restaurante. Felizmente, ninguém foi ferido, e ele alegou que após ler sobre a teoria do Pizzagate, queria ver mesmo se haviam realmente crianças escravas sexuais. Mas esse não foi o único caso. O que aconteceu com a teoria do Pizzagate é similar com o que aconteceu com o caso de Seth. Nos dois casos, as teorias sem sentido foram compartilhadas em massa por pessoas da extrema-direita estadunidense, oficiais de campanha e pessoas nomeadas para cargos de segurança nacional de alta patente diretamente por Donald Trump. Ambas teorias foram espalhadas em massa por bots no Twitter e Facebook, também usando hashtags específicas. Aliás, um subreddit chamado The_Donald também é um dos locais em que essas teorias também repercutiram bastante. Muitos veículos de comunicação, sites e até pessoas próximas a Seth confirmaram que essas teorias não faziam sentido, além de que Seth não era um super hacker que invadia contas para mandar para estrangeiros. Isso acabou indo tão longe que um representante da família Rich, chamado Brad, veio a público para desmentir que o FBI estaria investigando o caso. Após isso, o irmão de Seth, Aaron, decidiu processar Ed Butowski, Couch, American First Media e The Washington Times, todos que alegaram que Seth teria algum envolvimento no vazamento dos e-mails. Sabemos que em outubro de 2018, Aaron e The Washington Times entraram em um acordo. O site retirou todos os artigos relacionados ao caso e também pediram desculpas a Seth e a sua família. Não bastasse isso, a família Rich também decidiu processar a Fox News por publicar uma reportagem onde eles basicamente acabaram dando trela para as teorias sobre a morte de Seth. Em outubro de 2020, a Fox News e a família Rich entraram em um acordo. Não sabemos o que exatamente aconteceu, já que esse acordo foi mantido em segredo. Ainda segundo o Daily Mail Online, 3 criminosos que já haviam sido presos por roubar pessoas armadas foram presos novamente por roubar pessoas com uma arma e apenas alguns quarteirões do lugar de onde Seth havia sido assassinado. Em um momento, é comentado que Seth estava deprimido por conta de uma discussão que ele teve com sua namorada. Porém, não se sabe se eles discutiram enquanto eles conversavam, no momento em que Seth estava indo para sua casa, ou isso aconteceu antes. E seria por isso que Seth foi ao bar afogar as suas mágoas, e no momento em que eles estavam conversando, era para possivelmente resolver aquela situação. Até o momento, a polícia acredita que o assassinato de Seth seja apenas um roubo, e que no fim tenha dado errado
e que muito provavelmente não tem nenhuma relação com o que ele trabalhava. Além disso, a polícia também informou que eles fizeram 7 prisões, todas próximas ao bairro de Bloomingdale, onde Seth morava, onde grande parte era relacionadas a assaltos à mão armada. Ainda assim, nenhuma das armas que eles apresentaram era realmente compatível com as balas encontradas em Seth, por conta de toda a repercussão negativa em volta do caso de Seth e principalmente por conta da repercussão política e como a morte dele foi usada como tal. Seus pais ficaram muito revoltados com tudo isso que acabou acontecendo. Em abril de 2018, a BBC estreou um documentário onde eles examinaram o assassinato de Seth e as teorias em volta de sua morte. Esse documentário se chama Conspiracy Files: Murder in Washington. Até o momento atual, o caso de Seth ainda não foi solucionado. E o que aconteceu com Seth Rich na manhã de 10 de julho de 2016 permanece um mistério até hoje. Se você gostou desse conteúdo, por favor, considere deixar um like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.